Recording is on. Bom, olá a todos, todas, todes. Eu sou Lígia Andrade, aluna da Unicentro do curso de Artes. Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou a Franciele, também sou acadêmica do curso de Artes da Unicentro. Bom, a gente hoje vai fazer a proposta prática da aula que a gente teve, né, de conteúdo da aula passada. A gente vai retomar, então, alguns elementos, algumas características e vamos trabalhar o que é, com algumas atividades com vocês, o que é, então, o teatro do oprimido, né? Então, a gente vai colocar em prática. Eu vou projetar aqui. Então, só retomando, como a gente comentou na aula passada, deixa eu só projetar aqui. O teatro do oprimido, ele tem uma proposta revolucionária, porque ele pensa justamente num teatro que desaliene e desautomatize o corpo, né? E claro, que também tem uma proposta de intervenção social, de intervenção política, né? Então, não sei se vocês lembram da árvore que a gente falou, do teatro do oprimido, né? O Boal, Augusto Boal, que foi quem concebeu esse teatro, ele propõe vários métodos, né, para vários exercícios para desalienar, e todos têm um propósito e têm uma sequência que tem que ser feita, e claro, com a participação ativa de todos, né? Então, aquela figura do espectador ou do ator, ela não existe, né? É o espectador, todos participam. Então, agora, o que eu vou fazer com vocês nessa aula é propor alguns exercícios para desalienação do corpo, né? Então, primeiro a gente vai pensar em desautomatizar. E o que seria isso, então? Em primeiro lugar, a gente vai, por exemplo, pensar num gesto cotidiano. Por exemplo, espreguiçar, escovar o dente, o que vocês quiserem. O que eu não quero falar para vocês não ficarem com uma imagem na cabeça, vocês têm liberdade para fazer o gesto que vocês quiserem. E repetir esse gesto. Então, a gente vai repetir, circulando na sala, né? Em movimento e circulando. Depois, repetir o gesto parado. Aí, num outro momento, a gente vai em pares, né? Eu vou imitar o gesto do outro. Então, o outro vai fazer o gesto, eu vou imitar. E depois a gente vai associar o gesto do outro e o meu gesto. E vocês vão fazer esses dois gestos, um olhando para o outro. A ideia do Boal com esse tipo de exercício é justamente a gente ver que o corpo, né, a maneira como a gente veste, a maneira como a gente se coloca na sociedade, os papéis sociais, as máscaras que a gente utiliza, eles são resultado também de uma sociedade e de valores dessa sociedade. Então, refazer esses gestos é também devolver para o corpo a expressividade que ele tem e que muitas vezes ele perde com o automatismo. Bom, aí o segundo momento agora, né, a partir desses exercícios, a gente toma mais consciência corporal e a gente pode passar para o exercício de desautomatização dos sentimentos também. Então, a gente pode, por exemplo, a partir da proposta do Teatro Jornal, eu trouxe aqui uma manchete, né? Mulheres vítimas de violência na pandemia. E cada um vai ler essa mesma notícia imprimindo diferentes sentimentos. Por exemplo, raiva, medo, indiferença. E com isso a gente também vai trabalhando o discurso, né? E uma desautomatização do discurso, porque a partir do momento em que a gente imprime sentimentos, expressividade a esses discursos, a gente ressignifica de alguma forma. Ok? Agora a professora Fran vai continuar. Isso. Então, pessoal, como a Prof. Lígia falou, né, falou um pouquinho dos exercícios, né, de uma proposta de um exercício prático a partir dos princípios do teatro do oprimido, e a gente viu também, né, na nossa outra aula, a importância dos jogos teatrais e dos exercícios também
no contexto do teatro do oprimido. Então, após a realização desses exercícios práticos, a gente tem essa proposta, né, de maior amplitude, assim, que é a realização de um teatro, de uma peça teatral ou de uma cena teatral realizada por vocês, a partir da técnica do teatro jornal, que também, como a gente viu na última aula, é uma das técnicas do teatro do oprimido, né? E aí, para isso, então, a gente sugere a divisão da turma, né, em grupos de 4 ou 5 alunos, e esses grupos, então, deverão escolher uma notícia em um periódico online. Eu já vou mostrar para vocês algumas possibilidades, né, de periódicos, de sites em que são confiáveis e que vocês podem, então, consultar essas notícias, né? Mas eu queria só deixar claro que, como a gente viu e explicou ontem, essa técnica do teatro jornal, né? A proposta dela pega-se a notícia de um jornal, e a gente também tem que ter consciência de que o Boal está propondo isso lá na década de 60, década de 70, que quando a veiculação, né, dos jornais impressos era muito maior do que é hoje. Então, pega-se uma notícia desses jornais e faz, então, uma dramatização dessa notícia, né? Cria-se uma peça ou uma cena teatral a partir dessa notícia. A nossa proposta, a gente fez uma adequação, né, para que vocês possam consultar essas notícias em sites, porque a gente sabe que hoje a veiculação de jornais impressos é muito menor do que era nas décadas de 60 e 70, que é quando, então, o Augusto Boal criou, né, essa proposta, essa técnica. Então, a nossa sugestão é que vocês pesquisem nesses sites de notícia. Aqui eu trouxe alguns de sites confiáveis, porque vocês também têm que ter essa preocupação, né, de onde essa notícia vai ser buscada, para que vocês não trabalhem a partir de fake news, embora também poderia ser uma proposta interessante, mas a nossa proposta agora é dramatizar uma notícia real, né? E aí algum desses portais Yahoo Notícias, o IG, MSN Brasil, Estadão, né, o site do jornal Estadão, R7 Notícias, site do Folha de São Paulo, site Terra Notícias, Clique RBS, Portal G1, Portal UOL. Esses são alguns, pessoal, tem muitos outros. Grande parte hoje dos jornais impressos tem também um site, né, e a gente consegue acessar algumas notícias. Então, vocês vão escolher, esses são só exemplos, vocês aqui vão escolher em qual site vocês vão pesquisar e qual notícia também vocês vão escolher para que vocês possam fazer a dramatização e criar uma peça teatral, uma cena teatral a partir dessa notícia. Mas reitero, né, o quanto é importante que vocês tenham certeza, né, de que aquela notícia com a qual vocês estão trabalhando seja uma notícia real. Pode passar, por favor, Lígia. Aí eu trouxe um exemplo aqui. Essa notícia foi uma notícia que foi publicada no site G1, né, no portal de notícias da Globo, do G1. E ela diz assim: Covid-19 é a principal causa de afastamento do trabalho em 2021, em 7 meses. Em 7 meses, concessões de auxílio-doença equivalem a 54% de 2021. Então, essa é a notícia que eu escolhi para que eu possa dramatizar e criar uma cena ou uma peça teatral a partir dessa notícia. Pode passar, Lígia, por favor. Aqui era só o texto, né, mas fala exatamente daquilo que a gente leu no enunciado ali, né, sobre como os afastamentos para o trabalho, como a Covid-19 é hoje o maior fator de afastamento dos trabalhadores. Então, uma possibilidade de composição teatral a partir dessa notícia seria, né, quais os personagens? Aí a gente tem que trabalhar com os elementos do teatro, né? Quais são os elementos de uma peça ou de uma cena teatral? Personagens, que é um dos elementos mais importantes, né? A partir daquela notícia, eu poderia criar, então, uma cena ou uma peça em que os personagens fossem o empregador e o empregado, né? O empregado que seria, então, quem seria afastado do trabalho por ter a Covid-19 e o empregador, né? De que maneira o empregador vai receber a notícia desse afastamento, enfim, poderiam ser personagens dessa peça. Então, o empregador e o empregado, ou a família do empregado, médicos e enfermeiros, se essa cena se passasse, por exemplo, no hospital,
porque aí a gente tem que pensar em qual, que é um outro elemento importante, cenário, né? Em qual cenário se daria essa cena? Seria o empregado entregando um atestado médico para o empregador, para a chefia, ou o empregado ainda no hospital recebendo esse atestado médico do afastamento, que é uma coisa que pode gerar medo, né? Pode ser fator de conflito ali, porque a gente sabe que quando ocorre afastamento do trabalho, o empregado muitas vezes tem medo, né, também de se afastar do trabalho para não perder o emprego. Então, quais são os personagens possíveis a partir daquela notícia que a gente escolheu? Aí a gente tem que pensar num enredo, né? Qual vai ser a história contada a partir daquela notícia? E aí, dentro dessa notícia que eu trouxe, um enredo possível, né? Uma cena do empregado entregando o atestado médico na empresa e qual é a reação do chefe mediante esse afastamento do trabalho, ou uma cena do empregado ainda no hospital, numa conversa com a equipe médica, com a enfermagem, recebendo a notícia de que ele teria que se afastar do trabalho, e ele se negando, né, recusando se afastar porque ele tem medo de perder o emprego, que é uma coisa que a gente também sabe que aconteceu muito durante a pandemia, né? Principalmente a partir do negacionismo, que a gente viu também, muitas pessoas não levando a sério, né, a Covid-19, algumas pessoas sabendo que estavam com a Covid-19 e ainda assim não deixavam de circular. Então, a gente pode trazer isso para um contexto trabalhista e pensar, né, nesse empregado com medo de se afastar do trabalho, não querendo, mesmo sabendo que está com Covid-19, vai para o trabalho porque tem medo de pegar o atestado. E aí o cenário, né, em qual cenário isso aconteceria? Como eu disse, poderia ser na empresa em que ele trabalha, no momento em que ele vai entregar esse atestado, poderia ser no hospital, no momento em que ele recebe o atestado médico, poderia ser no RH da empresa, né, quando ele vai entregar o atestado não diretamente para a chefia, mas para outros colegas. E aí o figurino também, né? Como vocês vão fazer a representação, por exemplo, se a cena que vocês pensaram, forem pensar dele entregando o atestado para a chefia, né? Como é a representação que vocês fazem de um chefe de uma empresa, né? Como ele está vestido, como o empregado vai estar vestido, se é uma empresa que tem um uniforme, o empregado vai estar com uniforme, ou se a cena que vocês pensarem acontece no hospital, a equipe médica e a equipe de enfermagem tem que estar com a vestimenta apropriada, né? Aquela vestimenta típica de médicos e de enfermagem. Então, tudo isso são elementos que tem que estar presente, né, na peça, na cena teatral, elementos que vocês têm que pensar. Eu estou falando em peça teatral ou em cena teatral porque existe também, vocês também vão ter que decidir isso, né? Por exemplo, uma peça, se você fazer uma peça teatral com mais de uma cena, então vocês poderiam fazer a cena do empregado no hospital, no momento em que ele ainda está no hospital e vai receber o atestado médico, e também depois a cena dele já na empresa, entregando o atestado médico, ou vocês vão propor apenas uma cena, vai ser só o momento em que ele está no hospital, ou só o momento em que ele está na empresa. Então, vocês é que vão ter que pensar e elaborar de que maneira vocês vão propor essa peça ou essa cena, né? E aí eu reitero a importância daquilo que a professora Lígia já falou, né? Essa nossa proposta, ela está embasada nesse processo de desautomatizar, né? De conseguir refletir criticamente sobre a realidade que a gente está vivendo, né? A partir do momento que vocês leem essa notícia, que vocês vão ter que fazer esse exercício de compreender e de pensar sobre essa notícia para conseguir fazer essa proposta teatral. E como vocês viram ali, na notícia que eu escolhi, ela é uma notícia geral, né, que fala sobre o aumento dos afastamentos no trabalho devido à Covid-19. Então, os personagens que vocês vão pensar, tudo isso é para além do que está a notícia, né? Então, não é vocês têm que pegar uma notícia especificamente, lá já tem quem serão os personagens, como será o enredo, como será o cenário. Se vocês pegarem uma notícia que seja possível extrair todos esses elementos da notícia, tudo bem, ótimo, essa vai ser a proposta de vocês. Mas não necessariamente tem que ser assim. Vocês podem pegar uma notícia, né, que traga uma informação genérica, e aí, a partir dessa notícia, é que vocês vão criar todo um enredo. Mas a proposta de vocês tem que estar embasada numa dessas notícias, porque isso é algo que vocês vão ter que apresentar também para a gente, informar
de qual portal vocês retiraram a notícia, qual é a notícia. Isso também faz parte do exercício, porque é justamente isso que a gente quer também, né? Que vocês sejam capazes de criar artisticamente a partir de uma realidade dada, né? A partir de uma informação dada. Isso é também uma proposta fundamental do teatro do oprimido, a gente conseguir desautomatizar, né? Desmecanizar o cotidiano. Então, a nossa proposta final seria essa, né? A partir dos exercícios que a gente propôs no início dessa aula, a gente finaliza então com essa produção artística, essa produção teatral que vocês vão ter que fazer, que é apresentar, então, elaborar uma peça ou uma cena teatral a partir da notícia escolhida num desses sites de notícias. É isso aí, pessoal. Então, a avaliação de vocês, que agora vocês vão fazer, né? Vão realizar a avaliação de vocês, vai ser a participação, o envolvimento em todos esses fatores, né? Que a gente já apontou, e a produção, né? E aí a gente vai acompanhando, ok? Então, Isso. até a próxima aula. Tchau, tchau. Até. Tchau.